Policial é morto depois de reagir a assalto em Sorocaba. Vamos aos outros destaques desta edição. Número de atropelamentos no sistema Castelo Raposo diminui. Apesar disso, ele ainda é considerado alto. Crianças aprendem a fazer compras sustentáveis em Sorocaba. Primeiro brasileiro a conquistar competição de sled dog, trenó puxado por cachorros é de Boituva. Terça-feira, 24 de julho, o Noticidade está no ar. Boa noite. 9 pessoas ficaram feridas em um acidente nesta tarde na rodovia Raposo Tavares, em Capela do Alto. Segundo a polícia rodoviária, uma van invadiu a pista contrária e bateu de frente com um carro. 3 pessoas ficaram presas às ferragens e foram socorridas com ferimentos graves e foram para o hospital regional. Além das 6 vítimas que estavam na van, as pessoas foram encaminhadas aos hospitais regionais de Itapetininga e de Sorocaba. Policial militar reage a assalto e é morto em Sorocaba. Os bandidos conseguiram fugir. O corpo de Osiel de Souza Silva foi velado hoje em Sorocaba. Ele estava na polícia há 14 anos. Poucas horas antes de ser morto, o policial esteve com parentes. E ele estava com a esposa, foi levar um convite para o aniversário da menina, que vai ser dia 12 agora, de agosto. E ele falou, vamos embora, eu tenho uns negócios para fazer ainda. Despediu de mim, deu um abraço em mim, na família, como se fosse uma despedida, sabe? O crime aconteceu neste posto de combustíveis na Avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba. Funcionários foram orientados a não gravar entrevista a respeito do assunto. No final da tarde de ontem, 2 homens de moto invadiram o posto e roubaram R$ 1.500. O policial estava próximo ao caixa e reagiu. Ele levou um tiro no braço, um nas costas e outro no peito. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um cliente que estava no local também foi baleado. Para a polícia de Sorocaba, o fato de Osiel fazer bico como segurança no estabelecimento, o que é proibido na PM, é irrelevante diante do que ocorreu. Não vem ao caso agora porque o policial acabou falecendo. Um pai de família que perdeu a vida num crime promovido por 2 indivíduos que foram praticar o roubo naquele posto. O crime foi filmado pelas câmeras de segurança do posto, mas as imagens estão na DIG, Delegacia de Investigações Gerais, e não foram divulgadas. O cliente que foi baleado não corre risco de morte. Falta de atenção, cuidado com a própria vida, o que leva pedestres a se arriscarem nas rodovias. Saiba que, em média, uma pessoa é atropelada na Raposo Tavares a cada 15 dias. De acordo com a concessionária que administra o sistema Castelo Raposo, na rodovia Castelo Branco, os números seguem quase os mesmos em relação ao ano passado. Em 2011, foram 19 atropelamentos entre janeiro e julho. Em 2012, no mesmo período, foram 18, um a menos. Já na rodovia Raposo Tavares, a queda é mais evidente. Foram 27 atropelamentos no período no ano passado, contra 14 este ano. O índice caiu quase pela metade. E isso se deve em razão não somente desses elementos de segurança existentes na rodovia, mas também por meio de ações, de campanhas que a concessionária desenvolve para fazer com que o pedestre se conscientize da importância de atravessar nesses elementos de segurança e preservar a sua vida. Apesar da redução, o número ainda é considerado alto. Somente neste ano, na rodovia Raposo Tavares, a média de atropelamentos chega a 2 por mês, 1 a cada 15 dias. Um dos principais motivos é a imprudência dos pedestres. Repare, a menos de 1 quilômetro da passarela, estes 2 homens atravessam de um lado ao outro pela pista. Este outro ainda carrega uma sacola. Neste outro caso, um carro passa muito próximo ao rapaz. Quem mora nas imediações deste trecho na rodovia afirma que esse tipo de flagrante é comum no local. A turma prefere economizar caminho do que passar por aqui, mas é bem mais seguro por aqui. Vale a pena andar um pouquinho mais, né? Vale, com certeza. Tem muita gente que pula aí. Isso acontece porque o pessoal abusa, né, de pular o lambrado aí. Então é culpa deles mesmo. Esta outra imagem foi gravada na rodovia Castelo Branco. Além do perigo de ser atropelado, o homem comete outra infração, dessa vez com o veículo. Para sobre a faixa. A gente observa ainda pedestres saltando a barreira de forma irregular, carrinho de bebê com a mãe atravessando na rodovia. Nós já nos deparamos com cadeirante atravessando de forma irregular a rodovia. E quem é responsável segue a dica. Compensa mais a segurança do que atravessar e ser atropelado ali, né? Segurança em primeiro lugar, né?
O Ministério Público instaura inquérito para apurar a compra e instalação de equipamento usado para radioterapia pela Santa Casa de Sorocaba. O problema vem sendo mostrado desde 2010 pelo Noticiedade. O documento pede informações à Diretoria Regional de Saúde, que tem 15 dias para responder o ofício. A promotoria quer saber o que a Santa Casa fez com o dinheiro do empréstimo de 5 milhões de reais, que deveria ser usado na compra de um acelerador linear, equipamento para radioterapia e para a construção da Casa Mata, espaço para abrigá-lo. Segundo a própria administração do hospital, a dívida já está quitada, parte dela pelo governo do estado, mas somente no início deste ano o projeto começou a ser implementado. No fim de 2010, o provedor da Santa Casa informou que o atraso nas obras estaria relacionado a um erro de engenharia e também às chuvas. A última promessa era de que no fim de março deste ano a obra e o equipamento seriam entregues. Nós retornamos ao hospital no início de abril e aparentemente ainda faltava muito para a construção da Casa Mata ser concluída. Em Sorocaba, o tratamento de radioterapia é feito somente em 2 lugares. Um deles é na Santa Casa, que utiliza a bomba de cobalto, considerada defasada por especialistas e que causaria sérios efeitos colaterais. E nossa produção entrou em contato com a administração da Santa Casa no final da tarde, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Confirmada a primeira morte por gripe A. A vítima é um homem de 34 anos. Ele morava em Várzea Paulista, na região. Em Jundiaí, outro caso foi registrado, mas o paciente sobreviveu e fez tratamento em São Paulo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo em nosso estúdio o especialista em infectologia, Dr. Carlos Alberto Lazar. Boa noite, doutor. Boa noite. Em princípio, a pergunta que todos fazem, as telespectadores que acompanham a Noticiedade: quem já tomou a vacina pode contrair a doença? Pode, porque a vacina não tem 100% de imunidade. De 10% a 20% pode falhar. Eu queria lembrar que as crianças devem tomar a primeira vez 2 doses, com um intervalo de 1 mês. Se isso não ocorrer, 1 dose só para crianças pequenas pode não ser suficiente. O senhor disse que pode falhar. Qual que é a porcentagem dessa falha? De 10% a 20% de falhas podem ocorrer. Ok. Novamente, para quem nos acompanha, para nós relembrarmos as maneiras de contaminação, para até como uma forma de prevenção, doutor, quais seriam? Principalmente é via inalatória a forma de contaminação. Por isso mesmo é que você deve lavar bem as mãos com álcool gel ou com água normal, com sabonete, deve evitar as aglomerações, deve evitar pessoas que estejam tossindo ou espirrando próximo de você. Quer dizer, aquelas mesmas considerações que se fazia antes, em 2009, quando você teve essa pandemia dessa gripe, né? Então, nesses casos, você evita o problema, né? O senhor estava falando em tosse. A tosse é um sintoma e quais os outros sintomas? É febre alta, principalmente uma febre alta, dor no corpo, quer dizer, aquelas mialgias que o paciente apresenta, febre, tosse, coriza, são os principais sinais. Tem dor de cabeça, dor de garganta, é um quadro bastante intenso, principalmente se tratando do H1N1. Doutor, a gente agradece a sua participação aqui no Noticiedade e seja bem-vindo nas próximas vezes. Muito obrigado. Terminou a expedição do Rio Sorocaba, feita pelo técnico em arqueologia Alexandre Amaral. Ele saiu de Sorocaba no dia 29 de junho e terminou ontem à noite em Laranjal Paulista. O próximo passo é organizar as informações do rio em todo o trajeto e divulgar a qualidade da água. Parabéns pelo desafio concluído. Em pleno inverno, a terça-feira foi de sol e o que registrou a maior máxima da estação até agora. E com o calor repentino, flagramos crianças aproveitando o sol para brincar na água no parque que fica na prefeitura de Sorocaba. Crianças, pelo jeito, amanhã haverá mais brincadeira, porque o sol aparece durante o dia na região. Confira as temperaturas. Em Sorocaba, a máxima de 25, mínima de 13 graus. Em Jumirim, as temperaturas variam entre 26 e 13 graus. Em Itapetininga, entre 24 e 13. A máxima em Itupeva chega a 30 graus. Em Jundiaí, máxima de 29, mínima de 16 graus. Confira agora os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Várzea Paulista e São Roque. Os nomes são confirmados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Em Várzea Paulista, o candidato a prefeito pelo PSDB é Clemente Manuel de Almeida e a vice, Osmar Donizete, do PSC. Pelo PCdoB, Júnior Aprilante é o candidato a prefeito. A candidata a vice é Joyce Brito. Pelo PV, Juvenal Rossi é o candidato a prefeito e Rodolfo Wilson Rodrigues Braga, o professor Rodolfo, do PSB, a vice-prefeito. Luiz Antônio Raniero concorre à Prefeitura de Várzea Paulista pelo PT e Luiz Ferreira da Silva, do PTB, é o candidato a vice. Em São Roque, Antônio Marcos Carvalho de Brito, do PSDB, é candidato a prefeito e Nilton Dias Bastos, do PTB, a vice. Pelo PMDB, quem concorre à prefeitura é Daniel de Oliveira Costa e João Paulo de Oliveira, do PSD, é o candidato a vice-prefeito. Elian Fernandes Bianchi é candidato a prefeito pelo PT e Antônio Carlos Gomes, a vice. Pelo PSOL, Luiz Guilherme Campos de Oliveira é o candidato a prefeito e Elaine Tagliassacchi, a vice. O comandante da 10ª Brigada de Infantaria Leve do Exército esteve hoje pela manhã em Sorocaba. Ele foi recebido pela banda da PM no pátio do batalhão. Durante a visita técnica, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva conversou com oficiais sobre as instalações e funcionamento do Comando de Policiamento do Interior 7. O curso de férias do Zoológico de Sorocaba realizou hoje uma atividade fora do zoo. As crianças aprenderam a fazer compras sustentáveis. Vamos dar uma olhada como foi. Eles ainda não fazem as compras do mês, mas já são importantes formadores de opinião. Hoje, o Zoológico de Sorocaba levou 80 crianças com idades entre 7 e 12 anos a um hipermercado para mostrar como pode ser feita uma compra que respeite o meio ambiente. A ideia é já desde pequeno ir formando essa consciência de um consumidor consciente. E a gente tem uma estratégia diferenciada que é poder falar sobre esse assunto num lugar gostoso e atraente como o zoológico, pensando que o nosso objetivo maior é a conservação do meio ambiente e das florestas. Para aprender, as crianças têm pela frente alguns desafios, como procurar um produto para repor outro quebrado ou até ajudar na compra de comida. Tudo isso de olho nos selos que garantem preocupação com questões ambientais e sociais. Esse selo da Young Green, ele significa que o plástico foi fabricado a partir da cana-de-açúcar e quando ele é fabricado a partir da cana, ele não emite nenhum gás tóxico. Na parte de eletrônicos, eles descobrem quais produtos gastam menos energia elétrica. Depois, tentam encontrar materiais escolares feitos com madeira de reflorestamento e papel reciclado. Tem também os selos que garantem o respeito aos animais e a produção sem o uso de mão de obra infantil. A gente tenta mostrar para as crianças que a sustentabilidade vai muito além da questão ambiental, né? Não consumir produtos que tenham trabalho infantil, a criança ter uma alimentação equilibrada também é uma atitude sustentável. Enzo já sabe como ajudar os adultos. Vai guardar a lista que recebeu. Que selo que tem que ter? Pode ser esse daqui ou outros. Você vai trazer essa listinha agora para fazer compra com seus pais, com os adultos? Uhum. As atividades organizadas pelo zoológico seguem até sexta-feira, mas pelo visto, as crianças já entenderam as lições. Se comprar um pouco a mais, às vezes você não pode comer tudo, daí você já acaba jogando fora. Você vai explicar para os adultos? Porque, assim, quando tem churrasco, eles gostam de usar a garrafa PET feita com plástico. Daí, na hora, já pode falar que pode usar com garrafa de vidro, que pode reutilizar. Um morador de Boituva foi o primeiro brasileiro da história a participar de uma competição de sled dog, uma corrida com cães na neve. O competidor teve contato com o esporte após passar as férias na Argentina, onde conheceu um dos organizadores do campeonato e contou que criava cães de trenó. Foram 5 dias de competição, frio que chegou a 15 graus negativos, neve por todo lado. No trenó, só o atleta e os melhores amigos do homem. Um ambiente bem estranho para quem é brasileiro. Apesar disso, Júlio Caçares, de 17 anos, conseguiu conquistar o Campeonato Sul-Americano de Sled Dog, o trenó puxado por cães, que reuniu representantes de 23 países. O campeonato, realizado em Ushuaia, na Argentina, foi o primeiro que ele participou. Eu não fui com esperança nenhuma de ganhar, aí graças a Deus deu tudo certo, a gente foi campeão lá. Na casa dos pais, em Boituva, um espaço que ele gosta muito, o canil. São 30 cães. A raça predileta,
o malamute do Alasca. São 13 deles. Os cães são nórdicos, por natureza preferem o frio. Por isso, no canil tem até ar-condicionado. Para se adaptar ao clima da competição, os cachorros viajaram para a Argentina 45 dias antes da prova. Mas para conquistar a competição foi necessário primeiro muito preparo. E como no Brasil não tem neve, o jeito foi treinar nessa estrada de terra mesmo. No lugar do trenó, um triciclo. Sobe, desce. Os auxiliares de Júlio também precisam ter um preparo. Olha o Washington aí. Precisa manter a forma, né? Desde o dia que ele falou que ia competir, que a gente vem correndo com os cachorros. Os cachorros também se cansam. Por isso, para se dar bem nas provas, um detalhe é fundamental. Muita afinidade com os animais, principalmente com o líder deles. Nesse caso, é o Tyler. Então, 6 cães numa equipe e tem 2 líderes, que ficam bem na ponta, que são os cães considerados mais inteligentes e mais obedientes, né? Que eles têm que saber os comandos para a direita, para a esquerda, e quando continua, quando para. Durante esse campeonato, Júlio viveu experiências inesquecíveis e aprendeu algumas curiosidades. Um buraco na parede com uma portinha, e é o clima de fora, a temperatura de fora, mesmo que é a própria geladeira. De tão frio que está fora, ele só põe um buraco e você põe as comidas, as coisas, tudo lá nesse lugar. O garoto gostou do esporte e quer permanecer nele. Correr numa corrida que tem no Alasca. O Noticidade termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Muito obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.